Olá, seja bem-vindo ao canal FBS Comunicação. Nesta aula, estudaremos a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. Videoaula preparada para os alunos do Ensino Fundamental 2 e para os amantes desta tão complexa e amada língua portuguesa. Vamos que vamos! E não se esqueça que estamos na parte da gramática, chamada sintaxe, que é a parte que estuda as relações existentes entre as palavras numa frase ou entre as orações num período. Repita aí comigo. Sintaxe, não é sintaxe e nem sintaxe. É sintaxe, tá? Ok? Dentro da estrutura do período simples, nós temos os termos da oração, que são divididos em essenciais, e dentro dos essenciais nós temos o sujeito e o predicado. Em seguida, nós temos os termos integrantes da oração, que são complemento verbal, complemento nominal e o agente da passiva. E por fim, nós temos os termos acessórios, que são eles: o adjunto adverbial, o adjunto adnominal, o aposto e o vocativo. E fique atento, hein? A partir de agora, nós vamos começar a aprofundar o conhecimento acerca do que é o adjunto adnominal. Vamos começar primeiro por ele, depois o que é o complemento nominal e lá no finalzinho estabelecer a diferença entre um e outro, ok? Então, me acompanhe. Pois bem, professor, então o que é o adjunto adnominal? É o termo da oração que delimita ou caracteriza o significado de um substantivo núcleo, independentemente de sua função sintática. O adjunto adnominal pode ser representado morfologicamente por... Quando usamos essa expressão morfologicamente, estamos nos referindo à análise morfológica, à morfologia. São as 10 classes gramaticais, ok? Ou classes de palavras, artigo, substantivo, verbo, pronome, conjunção, interjeição e por aí vai, ok? Então, no caso do adjunto adnominal, ele é representado pelo artigo, pelo pronome, pelo numeral, pelo adjetivo e, por fim, pela locução adjetiva. Continuem viajando comigo. A partir de agora, vocês vão aprender a identificar o artigo definido ou o indefinido dentro da frase verbal ou da oração, tá? Vejamos aqui no exemplo. O marido deu um beijo na esposa. Primeira coisa que temos de identificar aqui, dentro do sujeito, é o núcleo do sujeito. O substantivo núcleo aqui, no caso, é marido. E o que antecede, né, a palavra, né, o termo, o substantivo aqui no caso, o núcleo do sujeito aqui, é o artigo definido. Então, se trata aqui de um adjunto adnominal, ok? Do outro lado da oração, nós vamos encontrar o substantivo núcleo, que no caso aqui é o objeto direto, tá? Representado pelo substantivo beijo. E qual é o termo que antecede beijo? É o artigo indefinido que é um adjunto adnominal, certo? Lembra que eu disse a vocês logo na abertura desta aula que não adianta, não tem como falar de adjunto adnominal e não falarmos de determinante do substantivo? Pois bem, o artigo definido, o artigo indefinido são classificados como determinantes do substantivo. Encontrou o determinante do substantivo, encontrou o adjunto adnominal. Encontrou o adjunto adnominal, estará encontrando também o determinante do substantivo, ok? Pois bem, e agora vamos aprender a identificar o pronome adjetivo dentro da frase verbal, da oração. Vejamos aqui no exemplo. Aquele professor
confia em seus alunos. Lembraram qual é a primeira coisa que nós temos de identificar na oração? Temos de encontrar os substantivos, tá? Então, no caso aqui, temos o sujeito, aquele professor. Dentro do sujeito, nós vamos encontrar o núcleo, a parte mais importante. Olha aqui, então, professor é o substantivo núcleo. Beleza? Achamos, então, a parte mais importante do substantivo. Vamos ver quais são as palavras que se relacionam com o substantivo. Neste caso, nós temos o pronome aquele. Mas por que pronome adjetivo, professor? Lembra que o adjetivo é a palavra que acompanha o substantivo, né? É a palavra que caracteriza, que qualifica. No caso aqui, ó, nós temos o pronome acompanhando o substantivo. Então, esse pronome tem valor de adjetivo justamente por estar coladinho com o substantivo, ok? Então tá, encontramos o primeiro substantivo. Já que encontramos o substantivo e a palavra que se relaciona com esse substantivo, que no caso é o pronome aqui, então, ó, cheio de efeitos especiais, hein? Encontramos o adjunto adnominal, tá? Agora vamos para o outro lado da oração, vamos encontrar lá no predicado mais um substantivo, no caso, alunos. Ah, legal! Qual é a palavra que acompanha alunos aqui? Outro pronome adjetivo, seus, tá? Então, se trata aí de um adjunto adnominal, certo? Ó, mais um efeitozinho. Não tem como falarmos de adjunto adnominal sem falar de determinante do substantivo. Encontrou o determinante do substantivo, logo encontrou o adjunto adnominal. Encontrou o adjunto adnominal, logo encontrou o determinante do substantivo, ok? Pois bem, agora nós vamos aprender a identificar o numeral dentro da oração, o numeral dentro da frase verbal. Oração e frase verbal são termos sinônimos, tá? Legal. Não sei se vocês perceberam, no slide anterior eu cometi um leve desvio linguístico, eu troquei uma palavra por outra. No final desta videoaula, dê um pulinho lá na descrição e veja o desafio que eu deixei a vocês, tá? Aí deixem nos comentários, quero ver se vocês estavam prestando atenção, quero ver se vocês perceberam qual foi a troca que eu fiz de palavra, ok? Nada que afetasse a explicação, mas é importante que vocês percebam, ok? Então vamos lá, identificar o numeral dentro desta oração. 7 candidatos disputaram o primeiro lugar. Lembram o que nós temos de identificar primeiro aqui? Dentro do sujeito vamos identificar a parte mais importante, o núcleo do sujeito, que no caso é representado aqui por um substantivo. Substantivo, núcleo, candidatos. Legal, já achamos o substantivo, agora precisamos encontrar a palavra, ou em alguns casos, as palavras que estão se relacionando com o substantivo. Neste exemplo aqui específico, temos apenas uma palavra se relacionando com o substantivo. No caso aí, o numeral adjetivo. Agora vocês já sabem o que é numeral adjetivo, porque acabei de explicar o que é um pronome adjetivo. O 7 é o numeral adjetivo porque ele está coladinho, ele está acompanhando o substantivo, portanto, ele tem valor de adjetivo, tá? Então, encontramos o numeral. Se encontramos o numeral, encontramos o adjunto adnominal, ok? Agora vamos dar um pulo para o predicado, tá? 7 candidatos disputaram, a partir daqui nós temos o predicado. Agora vamos encontrar aqui o núcleo do objeto direto. Quem disputa, disputa algo. Disputaram o primeiro lugar. Ó, eu deixei o ozinho aqui em itálico, para vocês já sabem, né, que o o também é um adjunto adnominal, só que o foco, né, deste slide é o numeral, tá? Mas o ozinho ali, o artigo definido, também é um adjunto adnominal. Legal. Qual é a primeira coisa que eu tenho de fazer dentro do predicado? É encontrar o substantivo núcleo. Olha o substantivo, olha o efeito especial aí. Beleza, encontramos então o substantivo núcleo. O lugar, lugar, substantivo. E qual é a palavra que está se relacionando com esse substantivo? Eu já havia dito que é o, nós temos o lugar. Temos também o numeral ordinal primeiro. O numeral ordinal primeiro é um adjunto adnominal, está junto do nome aí, ó, do ladinho do substantivo lugar.
certo? Ó, mais um efeitozinho especial. Portanto, se eu encontrei o adjunto adnominal, logo eu encontrei o determinante do substantivo. Encontrei o determinante do substantivo, logo encontrei o adjunto adnominal. Pois bem, nos dois últimos slides falamos do numeral adjetivo, do pronome adjetivo. Agora nós vamos falar especificamente do adjetivo, que é uma classe gramatical que qualifica, caracteriza quem? Responda aí rapidinho. Muito bem, o substantivo. Agora vamos aprender a identificar o adjetivo dentro da oração. Largos rios são estradas naturais. Vamos lá, recapitulando, né? Temos de encontrar primeiro aí o substantivo dentro do sujeito, tá? Ah, já encontrei ali rios. Rios é o substantivo núcleo dentro do sujeito aí da oração, tá? Ok? Então tá. Qual é a palavra que se relaciona então com o substantivo rios? Olha, nós temos largos, largos rios, ok? Portanto, se trata de um adjetivo, está caracterizando aí o tipo de rio. Então, nós achamos, ó, defeitozinho especial, costumo brincar, né? Ora são os efeitos especiais, ora são os defeitos especiais. Portanto, largos é um adjunto adnominal, certo? Pois bem, não se esqueçam, tá? Nós temos aí um verbo de ligação. Então, vamos pular para o outro lado, vamos pular aí para o predicativo do sujeito. No caso do predicativo, dentro do predicativo do sujeito, nós temos de achar, lógico, o substantivo, tá? O núcleo desse predicativo do sujeito é estradas. Opa, já achamos aí o substantivo núcleo. E qual é a palavra que se relaciona com esse substantivo? Temos estradas naturais, estradas de ferro, estradas quebradas. Ó, todos esses aí são adjetivos. Achamos o adjetivo naturais, então se trata de um adjunto adnominal. Se eu achei o adjunto adnominal, logo achei o determinante do substantivo. E vamos lá, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Determinante, achei o determinante do substantivo, achei o adjunto adnominal. Achei o adjunto adnominal, achei o determinante do substantivo. E agora vamos aprender a identificar a locução adjetiva. Agora você já sabe o que é um adjetivo. Pois bem, e o que é uma locução, professor? Locução é quando eu tenho duas ou mais palavras com valor de uma, tá? No caso aqui, nós temos a locução adjetiva. Temos de encontrar duas ou mais palavras com valor de adjetivo. Vejamos no exemplo. No canto do quarto havia uma cadeira de plástico. Primeira coisa que nós temos de identificar, né, dentro do sujeito é o substantivo, a parte mais importante. A partir de agora começa a ficar interessante, tá? Porque se nós formos olhar aqui o sujeito da oração, nós temos no canto do quarto. E temos dois substantivos, nós temos canto e temos quarto, o canto, tá? Mas olha que interessante, nós temos de encontrar o substantivo núcleo, a parte mais importante. No caso aqui, o substantivo núcleo é canto. E ora, professor, e quarto, né? Como é que nós classificamos? Olha, temos aqui dois termos, do, que é preposição, acompanhado de um substantivo, geralmente as locuções adjetivas, né, quase em sua totalidade. A formulazinha é preposição mais substantivo, tá? Em alguns casos nós temos preposição mais advérbio. Então, neste caso aqui, nós temos do quarto está caracterizando o substantivo canto. Nós temos canto do quarto, canto da sala. Então, nós estamos aí especificando, caracterizando, né, que tipo de canto é esse, certo? Por isso que quarto aqui não é a parte mais importante do substantivo, e sim o termo canto, é o substantivo núcleo. Ah, legal! Então, já que eu achei o substantivo núcleo, já sei identificar a locução adjetiva, está acompanhando o substantivo, que é essa função do adjetivo, acompanhar e caracterizar o substantivo, logo achei o adjunto adnominal. Agora sim, daqui a pouco, melhor dizendo, que eu vou dizer que achou o adjunto adnominal, achamos o determinante do substantivo, tá? Eu só fiz colocar o carro diante dos bois, mas é isso aí. Achamos a locução adjetiva, achamos o adjunto adnominal, achamos o determinante do substantivo, tá? Agora vamos para o outro lado da oração, ok?
havia uma cadeira de plástico. Dentro do predicado, nós vamos achar aí a parte mais importante. Seguindo o mesmo raciocínio lá do sujeito, nós temos o mesmo acontecendo aqui dentro do predicado, tá? Cadeira é o núcleo do objeto direto aqui. Cadeira é o substantivo núcleo, a parte mais importante dentro do predicado. E qual é ou quais são as palavras que se relacionam com o substantivo? Olha que interessante, nós temos uma cadeira, já identificamos mais um adjunto adnominal aqui, sendo representado pelo artigo, tá? Mas o nosso foco aqui, nosso objeto de estudo aqui é a locução adjetiva, mas não se esqueçam que uma também é um adjunto adnominal, é um artigo indefinido, certo? Pois bem, vamos analisar o que vem depois do substantivo. Cadeira de plástico, podia ser cadeira de madeira, cadeira de ferro, cadeira de vime. Nós temos aí o de plástico, preposição mais substantivo. Esses dois termos classificamos de locução adjetiva. Eles estão caracterizando o tipo da cadeira, tá? Podia ser cadeira de papel também, mas é de plástico. Neste caso aqui, de, preposição de mais substantivo. Substantivo plástico, locução adjetiva caracterizando, opa, quase enrolei a língua aqui, hein? Caracterizando o substantivo cadeira, substantivo núcleo, logo se trata de um, ó, efeitozinho, adjunto adnominal. Encontrei o adjunto adnominal, encontrei quem? Isso, determinante do substantivo. Encontrei o determinante do substantivo, encontrei o adjunto adnominal. Ó, não se esqueça, a repetição é didática para o aprendizado. Acredito que você já aprendeu. Isso é muito bom. E chegamos no momento recapitulando com as lousas. Elas não podem faltar, não. Adjunto adnominal pertence a que termo da oração? Termos acessórios da oração. Faz parte do termo acessório da oração. E que são os termos acessórios da oração, professor? São termos que desempenham uma função secundária na oração, que não integram necessariamente a sua estrutura básica. Eles são representados pelo adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo. No caso desta nossa aula de hoje, adjunto adnominal. E vamos lá, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Adjunto adnominal, representado pelo artigo, pronome, numeral, adjetivo e locução adjetiva. Pertence à sintaxe, não é sintaxe não, nem síntese, tá? Sintaxe, ok? Parte da gramática que estuda as palavras associadas na frase. Olha que frase gigantesca aí, ó. Os seus 2 lindos filhos de colo são gêmeos. São gêmeos é o predicado, não nos interessa hoje, vamos ficar apenas com uma parte aqui da oração. No caso, o sujeito aí. Olha quantas palavras nós temos dentro do sujeito. Primeira coisa que temos de fazer, encontrar a palavra mais importante aqui, o sujeito, o nome. No caso, no sujeito não, o substantivo. Ó, me engasguei de novo, confundindo sujeito e substantivo. Lógico, para encontrar o sujeito, nós temos de encontrar necessariamente um substantivo, um pronome substantivo, né? Uma palavra substantivada. Voltando aqui ao cerne, então, da nossa questão. Dentre essas palavras todas aí, a parte mais importante, a palavra mais importante é filhos. Substantivo, filhos é o núcleo do sujeito, tá? E olha, vamos identificar então quais são as palavras que se relacionam com esse substantivo. Nós temos os filhos, nós temos seus filhos, 2 filhos, lindos filhos, e temos também filhos de colo. Os filhos, ó, adjunto adnominal aí sendo representado pelo artigo, seus filhos, seus, pronome possessivo, neste caso aqui, pronome com valor de adjetivo, né? Então nós temos um adjunto adnominal aí, representado pelo pronome, 2 filhos, ó, numeral adjetivo, logo nós temos um adjunto adnominal. Lindos filhos, adjetivo, lindos, adjunto adnominal. E do outro lado, né, do substantivo, logo em seguida, nós temos filhos de colo, preposição mais substantivo, com valor aí, né, de adjetivo. Nós temos uma locução adjetiva, de colo caracterizando o tipo de filhos, certo?
Então, locução adjetiva, adjunta de nominal, todos esses que estão com asterisco, não é asterístico não, por favor, o nome desta pontuação, asterisco, todos esses que estão com asterisco são adjuntos adnominais. Se são adjuntos adnominais, são determinantes do substantivo. Se são determinantes do substantivo, são adjuntos adnominais. Fixaram aí? Legal! Pois bem, a repetição é didática para o aprendizado. Vamos para mais uma lousa. Temos aqui, as 3 medalhas de ouro são do meu pai. Olha, mais uma frase gigantesca aí, uma frase verbal. Vamos fazer então a análise morfológica e análise sintática, bem superficial, tá? Mas se trata de uma análise morfossintática, ok? Em cima nós vamos ter análise morfológica, embaixo teremos análise sintática. Legal! Primeira coisa que nós vamos analisar, tudo que vem antes do verbo é o sujeito, tá? Beleza? Dentro desse sujeito nós vamos identificar a palavra mais importante, que vai ser aqui chamada de núcleo do sujeito. E esse núcleo do sujeito é representado aqui por um substantivo, substantivo medalhas, as 3 medalhas de ouro, tá? Assim como foi na lousa anterior, nós temos aqui também algumas palavras que se relacionam com o substantivo, com o núcleo do sujeito aqui. As medalhas, 3 medalhas, medalhas de ouro. As, artigo, artigo definido, se relacionando aí com o substantivo medalhas. Então, as, adjunta de nominal. Se é adjunta de nominal, é determinante do substantivo. 3, numeral adjetivo. Se é numeral, eu tenho um adjunta de nominal. Se eu tenho adjunta de nominal, eu tenho um determinante do substantivo aqui. Do outro lado do substantivo, né, logo em seguida aí a medalhas, nós temos medalhas de ouro, podia ser de prata, de bronze, medalha de papel, de plástico, enfim. Nós temos então uma locução adjetiva. Essa locução está caracterizando o tipo de medalha. Se temos uma locução adjetiva, logo nós temos um determinante do substantivo. Se temos um determinante do substantivo, nós temos um adjunto adnominal. Do outro lado da oração, predicativo aqui, né? Predicativo do sujeito. São do meu pai. Nós temos a parte mais importante ali, o núcleo do predicativo, que é pai, substantivo pai. E olha, o pai sendo antecedido aqui de um pronome adjetivo, está coladinho ali com o substantivo. Este pronome possessivo, né? Mas neste caso aqui tem valor de adjetivo. Se achamos o pronome, achamos o adjunto adnominal. Se achamos o adjunto adnominal, achamos o determinante do substantivo. Adjunto, o que está junto, unido, próximo. Adnominal, junto do nome, ok? Adjunto adnominal, representado aqui por artigo, numeral, adjetivo, locução adjetiva e pronome. Vamos martelar mais um pouquinho aí, hein? Às vezes os alunos falam, professor, mais um exemplo, mais um exemplo. Então vamos lá. A frase de cima já é bem conhecida, tá? Já tem o esboço aí, o AA significa adjunto adnominal, não são os alcoólatras anônimos não, tá? O AA aqui, adjunto adnominal, ok? Mas vamos nos ater à frase de baixo, porque a de cima é bem parecida, né, com as anteriores. Um lindo dia, aí tem as reticências para vocês completarem, quiser ampliar aí a oração. Um lindo dia, parte mais importante aqui desta pequena frase, dia, substantivo dia. Portanto, nós temos 2 palavrinhas que se relacionam com esse substantivo. Temos um dia e lindo dia. Artigo indefinido. Se é artigo indefinido, é um adjunto adnominal. Se é adjunto adnominal, é determinante do substantivo dia. Lindo dia, adjetivo, caracterizando o substantivo aí. Se é adjetivo, é adjunto adnominal. Se é adjunto adnominal, é determinante do substantivo dia, certo? Professor, de novo, o que é adjunto adnominal? Dá para colocar mais uma frase? Dá, está aí, ó. Adjunto adnominal é o elemento que determina ou caracteriza o substantivo, expressado por artigo, adjetivo, locução adjetiva, pronome adjetivo e numeral. Faltou aí o numeral adjetivo, né? Faltou só uma palavrinha, mas se você identificou o numeral, já está de bom tamanho, já sabe que é um adjunto adnominal. Ó, identificou o numeral,
trata-se de um adjunto adnominal. Ó, deu até uma rima aqui no final. Ó, 3 riminhas. Pois bem, aquele pastor diz palavras bonitas. Temos aqui o sujeito, aquele pastor. Dentro do sujeito, vamos identificar a parte mais importante, o núcleo. Núcleo aqui, substantivo, pastor, tá? E qual é a palavra que se relaciona aí com esse substantivo? Aquele, pronome, tá? Pronome adjetivo. Se é pronome adjetivo, é o AA, que não é alcoólatra anônimo, tá? É o adjunto adnominal. Se é adjunto adnominal, determinante do substantivo pastor aí. Do outro lado da oração, lá no predicado, olha, diz o quê? Palavras bonitas. Opa! Dentro desse termo aqui nós temos palavras. Palavras, substantivo, núcleo, tá? Se temos o substantivo, encontramos a parte mais importante aí. Qual é a palavra que se relaciona com palavras, então? Qual é a palavra que se relaciona com palavras? Olha que interessante. Vamos usar um sinônimo para não bagunçar? Qual é o vocábulo que se relaciona com palavras? Bonitas. Bonitas, fazendo uma análise morfológica, ela é um adjetivo. Se é um adjetivo, é um adjunto adnominal. Se é adjunto adnominal, é determinante do substantivo. E vamos lá, galerinha. A tortura está acabando, hein? Quero ver se até o final da aula vocês não vão confundir mais, né? O que é adjunto adnominal, determinante do substantivo. Eu sei que agora vocês vão ficar feras nisso aqui, ok? Adjunto adnominal é dentro da sintaxe, dentro da morfologia, classificamos como determinante do substantivo. Determinante do substantivo, morfologia, né? E aí se trata do adjetivo, artigo, locução adjetiva, pronome numeral. E identifiquei o determinante do substantivo. Dentro da sintaxe, todas essas palavras aqui, todas essas classes gramaticais são adjuntos adnominais. Pertencem, né? Essa classificação pertence à sintaxe, ok? Opa, já estamos quase no final, hein? Mais um pouquinho, lavagem cerebral aí, hein? Adjunto adnominal, de novo. Determinante do substantivo, de novo. Olha lá, uma frase gigantesca. Os meus 2 lindos carros foram comprados por um colecionador. Ó, vou deixar o predicado para vocês tentarem fazer depois, tá? Nós temos aí, foram comprados por um colecionador. Quero ver depois vocês encontrarem, né, o substantivo núcleo dentro do predicado e quais são ou qual é a palavra que se relaciona, né, com esse substantivo. Vamos nos ater aqui ao sujeito. Achamos o sujeito, os meus 2 lindos carros. E qual é o núcleo? É, carros, já está aí, núcleo do sujeito, substantivo carros. Quais são as palavras que se relacionam com este substantivo? Os carros, meus carros, 2 carros, lindos carros. Então, todas essas palavras que antecedem o substantivo carros se trata, né, de adjuntos adnominais. Todas essas palavras que vêm antes do substantivo são adjuntos adnominais, ok? Artigo os, pronome meus, numeral 2, adjetivo lindos, determinante do substantivo carro, portanto, adjuntos adnominais. E aqui, para nós fecharmos com chave de ouro, hein? A escola entregou o boletim aos pais. Acredito que depois deste exemplo aqui vocês não queiram mais nenhum. Agora vocês vão para a prática, fazer exercícios e tentar fazer a classificação sozinhos, tá? Legal. Analisando, fazendo toda a análise sobre a frase, nós temos a morfologia, análise morfológica. Fazendo análise sob, ó, B mudo, abaixo, tá? Estamos falando da sintaxe, ok? Então vamos lá. A escola. Fazendo análise morfológica, A, artigo, escola, substantivo. Opa, achei o substantivo, já sei que esse substantivo é o núcleo do sujeito. Se eu achei o núcleo do sujeito, o que antecede esse substantivo é um artigo. Se é um artigo, um adjunto adnominal. Se é adjunto adnominal, é determinante do substantivo. Do outro lado da oração, nós temos aí um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Quem entrega, entrega algo a alguém. Entregou o boletim aos pais.
Ah, achei aqui, ó, boletim, substantivo, ó, objeto direto, é o núcleo do objeto direto. Qual é a palavra que se relaciona então com esse substantivo? Ah, o artigo definido. Se eu encontrei o artigo definido, eu encontrei o adjunto adnominal, eu encontrei o determinante do substantivo. Vamos ver lá no objeto indireto o que acontece? Olha aqui, ó, objeto indireto, o núcleo é o substantivo pais. Mas vocês se lembram que para ser determinante do substantivo, tem de ser artigo, tem de ser pronome, tem de ser numeral, tem que ser adjetivo ou locução adjetiva. Aos não é nenhum desses mencionados agora. Aos é preposição. Se é preposição, não é determinante do substantivo. Olha que interessante, isso aqui é importante para vocês não viajarem na hora de fazer análise. Ah, achei um substantivo. Ah, então o que vem antes aqui? Ah, tá escrito aus. Parece bastante aqui com artigo. Acho que deve ser artigo, mas não se esqueçam, tá? Para ser artigo tem de ser o, a, os, as, uma, uns, umas, ó. Já caiu por terra aqui. Não caiam nessa pegadinha aqui, certo? Então aprendam a analisar, aprendam a reconhecer as 10 classes gramaticais dentro de uma frase, certo? Tendo morfologia forte, vai ter sintaxe forte também. Valeu? Pois bem, professor, então o que é o complemento nominal? É o elemento numa oração que complementa o sentido do nome. Vamos entender nome aqui como um substantivo, ou um adjetivo, ou um advérbio. Então teria ali uma palavra que precisa de um complemento para que nós entendamos o significado deste nome, tá? Outra coisa que veremos mais adiante, o complemento nominal se assemelha ao objeto indireto por ser regido de preposição. Vai ser bem interessante você ver a diferença de um para outro para que não se confundam na hora de fazer a análise. Então, recapitulando aí, complemento nominal é o termo associado ao nome, que vocês já sabem que nome é esse, ora substantivo, ora adjetivo ou ora advérbio. Completa nomes com significação transitiva, ou seja, eu preciso passar para o outro lado da frase, da oração, complementar para que esse nome tenha um significado, tá? E é um termo que virá sempre regido por preposição. Vamos para o bom e velho ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos ver mais alguns exemplos aqui. O respeito às leis. Nós temos respeito substantivo, ó, percebemos que tem um artigo antecedendo o substantivo, já temos certeza de que se trata de um substantivo. Quem respeita, respeita alguém ou alguma coisa. Neste caso, ó, temos um termo preposicionado aí, tá? Nós temos as leis, complemento nominal, completando o significado de respeito, tá? Ok? Segundo exemplo, nossa fé em Deus se trata de outro substantivo, sendo antecedido aí por um pronome possessivo, tá? Nossa fé, tá? Quem tem fé em alguém, e em alguns casos aí tem gente até que tem fé em algumas coisas, tá? Então, quem tem fé em alguém, em algo, em alguma coisa. Neste caso aqui, nossa fé é em Deus, tá? Então nós temos um complemento nominal. Esse complemento em Deus completa o significado do substantivo fé, tá? Temos de ter muita fé em Deus, sim, sempre. Útil ao bem comum. Por exemplo, esta informação é útil ao bem comum. Nós temos útil, um adjetivo. Eu falo, olha, você é útil, tá? Útil para quê? A quê? Né? Então, esta informação é útil ao bem comum. Ao bem comum, complemento nominal. Percebam que o termo aí é regido de preposição, tá? Preposição ao. Na frase acima a preposição em. E na primeira frase o as, né? O famoso a mais a, que é igual a as. Nós temos aí uma crase, tá? E essa crase, por favor, não confundam o nome desse acento. Tem gente que chama o acento de acento crase, não é acento grave. Gravaram?
Grave isso, porque se não souber é grave. Nome desse acento? Acento grave. E se trata de uma preposição. Nós temos o artigo mais a preposição, tá? Cuidado para não gerar confusão, porque aí é uma fusão entre a preposição e o artigo, ok? Que é o indicativo da crase. E a crase é representada pelo acento grave, certo? Agora vamos voltar ao foco da nossa aula, que é o complemento nominal. Então, no último exemplo aqui, só para nós fecharmos, ao bem comum completa o significado do adjetivo útil, ok? E completando, já que estamos falando de complemento nominal, completando o time aqui, o tripé, né? Já falamos sobre o substantivo, já falamos sobre o adjetivo, agora vamos ver a situação em que o complemento aí completa o significado, né, do advérbio, tá? O júri agiu favoravelmente ao réu. Ok, favoravelmente, agiu favoravelmente a quem, né? Olha, percebam que nós temos aqui um advérbio de modo, ok? Então, favoravelmente, advérbio, ao réu, nós temos, ó, termo regido de preposição, temos um complemento nominal aqui. Outro exemplo, a oposição votou contrariamente ao governo. Contrariamente também se trata de um advérbio de modo e precisa de um complemento. Ok, a oposição votou contrariamente, tá? Votou contrariamente a quem? Contra quem, né? Então foi contra o governo, votou contrariamente ao governo. Então, ao governo, termo regido aí por preposição, se trata então de um complemento nominal, certo? A maior dúvida está quando o termo preposicionado se relaciona com um substantivo abstrato. Aí fica na dúvida, é adjunta de nominal, é complemento nominal? Então vamos ver como é que nós fazemos a diferenciação. Quando tem valor ativo, ele vai ser um agente. Se é um agente, é um adjunto adnominal. Se tem valor passivo, ele é paciente. Se é paciente, é alvo. Se é alvo, é complemento nominal. E vocês entenderão a partir do próximo slide. Então tá, vamos começar a estabelecer a diferença entre um e outro. Vejamos aqui no exemplo. A leitura da Bíblia foi perfeita. Então nós temos aqui o agente da Bíblia. Se é um agente, é um adjunto adnominal, cheio de efeitos especiais, perceberam aqui, né? Se é um agente, é um adjunto adnominal. Se é adjunto adnominal, nós teremos um termo dispensável. Ou seja, se eu tirar esse termo da oração, não vai fazer falta alguma. A leitura foi perfeita. Perceberam aí? Já no segundo exemplo, parecido não é igual, fizeram a leitura. Olha, perceba que precisamos de algo a mais para entender que leitura foi essa que fizeram. Precisamos de um complemento para esse substantivo aí. Fizeram a leitura do quê? Da Bíblia. Opa, então eu tenho alvo. Se eu tenho um alvo, trata-se de paciente. Se é paciente, eu tenho um termo que é indispensável. Eu preciso dele ali para dar uma maior compreensão à minha oração. Se é termo indispensável, opa, nós temos complemento nominal. Perceberam aí? E vamos para mais uma dica, tá? Pois bem, geralmente é adjunto adnominal quando o termo preposicionado se relaciona com o substantivo concreto. Vejamos no exemplo. Gosto de bolo de fubá. Bolo, substantivo concreto. De fubá, adjunto adnominal. Os adjuntos adnominais sempre qualificam, especificam ou determinam o substantivo. Neste caso aqui, de fubá, está especificando que tipo de bolo que é, ok? E chegou o nosso momento recapitulando, tá? A diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. Temos o seguinte exemplo. Projeto quer proteção para a fauna de Fernando de Noronha. Projeto quer proteção. Proteção para quê? Percebam que esse substantivo ele pede um complemento. E aí nós temos toda a extensão em seguida.
para a fauna de Fernando de Noronha é classificado como complemento nominal, complemento do nome aí do substantivo proteção. Dentro desse complemento nominal, nós temos um outro substantivo, fauna, que vem acompanhado de uma locução adjetiva, fauna de Fernando de Noronha. Esse de Fernando de Noronha é uma locução adjetiva, portanto, nós temos uma adjunta de nominal aí, tá? Acompanhando junto do nome, junto do substantivo, tá? E vamos para aquele momento água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Nós temos aqui dois exemplos bem parecidos. A crítica ao treinador foi pesada. A crítica do treinador foi pesada. Percebam que neste primeiro exemplo, nós temos aqui o termo ao técnico, e esse termo é complemento nominal, já que o técnico é o alvo da ação indicada pelo substantivo crítica. Em contrapartida, no segundo exemplo, né, do técnico é o agente da ação indicada pelo substantivo crítica. Neste caso, está exercendo a função de adjunto adnominal, certo? Perceberam aí a análise que tem de ser feita, tem de ter uma morfologia forte, separar sujeito de predicado, entender todo o funcionamento, fazer uma análise morfossintática, tá? Para que não haja dúvida alguma, tá? Ou melhor, dúvida nenhuma, ok? Certinho? E vamos lá, deixei o melhor para o final, tá? Vamos fazer uma análise, vamos interpretar uma frase, na verdade duas frases que se assemelham com a anterior, ok? A crítica a Esther foi pesada, a crítica da Esther foi pesada. Vamos interpretar aqui a crítica a Esther. Percebam que tem alguém criticando a Esther. Então, Esther aqui acaba sendo o alvo. Por ela ser o alvo da ação indicada pelo substantivo crítica, nós temos um complemento nominal. A crítica a quem? Opa, eu preciso de um complemento, tá? Esse complemento é preposicionado, portanto, temos um complemento nominal aí, ok? Olha a interpretação da frase abaixo. A crítica da Esther. Opa! A Esther que faz a crítica sobre alguma coisa, ok? A crítica foi pesada. Eu posso, por ser um agente, eu posso retirar esse termo aí. Dentro do contexto, nós sabemos que foi a Esther quem fez a crítica, certo? Então, é um elemento, é um termo dispensável. Eu posso tirar, lógico, vale lembrar, está dentro de um contexto, e nós sabemos quem foi que fez a crítica pesada. No caso aí foi Esther. Diferente da frase da oração de cima, que alguém faz crítica a ela, né? Então, precisamos do complemento para que toda a oração tenha sentido. Na frase abaixo, eu tenho um termo que eu posso tirar se eu quiser, porque está dentro de um contexto, fica claro que foi a Esther que fez uma crítica pesada sobre alguém. Na frase de cima, ela sofre essa crítica. Na frase de baixo, ela é quem faz a crítica. Ficou claro agora? Simples assim? E aqui é só um lembrete para que você não se esqueça de dar uma olhadinha na descrição desta videoaula. E o que vocês encontrarão lá? De vez em quando encontrarão desafios, links de mais vídeos relacionados a esta aula, leituras complementares, fontes para pesquisas, tá? Ali vocês terão de livros, dicionários e sites. Conhecerão também um pouco sobre os parceiros que apoiam este projeto. E não se esqueçam, tem recadinho também especial para você. E outras informações que irão gostar bastante. Como eu costumo dizer, aqui no meu canal não há filmes da Marvel, mas vale a pena ficar até o final.
Música